Então vamos lá, né? Começando. Sempre me pergunto, uma pergunta que eu acho que eu recebo com muita frequência de vocês é: quando começar a introdução alimentar? Posso começar antes? Posso começar com 4 meses? Posso começar com 3 meses? Como que funciona isso, né? Gente, é o seguinte, a introdução alimentar, ela deve ser iniciada para os bebês, tá? Que não foram prematuros a partir do 6º mês de vida, tá? Então a gente começa a introdução alimentar nos bebês que nasceram acima de 37 semanas a partir do 6º mês de vida. A gente não começa antes. Teve uma confusão de um tempo atrás que saiu um estudo falando sobre a introdução alimentar aos 3 meses de vida, influenciando positivamente, tá, gente? Entre aspas aqui, positivamente no sono noturno. E o que ficou dito, né, e entendido por esse estudo? Que as crianças, de um modo geral, naquele estudo, né, o N daquele estudo, mostrou que as crianças tinham cerca de 7 minutos a mais de sono noturno. Só que isso não pode ser validado de uma forma sem viés, que a gente chama, o que é isso? Sem suspeitas, sem desvios, né? Porque a gente não conseguiu que todas as crianças que entraram, né, no estudo terminassem o estudo. Principalmente quem tentou fazer a introdução alimentar muito precoce, aos 3 meses de vida. Então teve essa confusão um tempo atrás, mas só esclarecendo, não ficou validado isso. Então a gente não faz introdução alimentar antes do 6º mês de vida, tá? A introdução alimentar, ela é feita a partir do 6º mês de vida para todos os bebês que nasceram de forma a termo, que a gente fala, acima de 37 semanas. Os bebês que foram prematuros, a gente vai fazer a idade corrigida. Então nós vamos ter que calcular qual que é a idade, né, real desse bebê, qual que é a idade dele cronológica mesmo, quantos meses ele tem, de acordo com as semanas que ele nasceu. Então, se ele nasceu com menos de 37 semanas, nós vamos corrigir essa idade do bebê, essa idade gestacional, para 40 semanas, tá bom? Então, a gente precisa avaliar direitinho, porque pode ser que os bebês que foram prematuros precisem começar a introdução alimentar um pouco mais tardiamente da vida real, né? Por exemplo, se ele hoje está com 6 meses hoje, mas corrigindo a idade, ele tem 5 meses, nós vamos esperar mais um mesinho para começar a introdução alimentar dos bebês prematuros, certo? Então, corrigiu a idade cronológica do bebê prematuro, a gente vai iniciar quando ele completar 6 meses ou quando ele tiver adquirido as habilidades para que a gente possa, de fato, liberar o alimento sólido para esse bebê, né? E como eu sempre falo com vocês, né, quais são as habilidades, né? Por que a gente só começa a introdução com 6 meses? Porque os bebês precisam ter perdido alguns reflexos e ter adquirido algumas habilidades para que eles consigam, de fato, fazer uma introdução alimentar segura, né? Então, quais são esses reflexos? Ele precisa sentar, de preferência já sem apoio ou com leve apoio. Então, os bebês com 6 meses já conseguem sentar sem apoio ou com leve apoiozinho. Eles já sustentam o pescoço e o tronco, já ficam eretozinhos, não ficam mais caindo para um lado e para o outro, né? Eles já não têm mais o reflexo de extrusão, ou seja, eles não ficam mais cuspindo tanto o alimento. O reflexo de extrusão, gente, é aquele que o bebê empurra a língua para fora para poder sugar o peito da mãe. Então, quando o bebê vai mamar, quando os bebês pequenos vão mamar, eles projetam a língua para fora, que é a forma deles como se fosse abocanhar o seio materno para começar a fazer a pega certinha e a sucção. Então, eles precisam perder esse reflexo de extrusão. Porque vocês não vivem falando que o bebê fica cuspindo toda hora a comida? Ai, doutor, eu vou dar e ele cospe a comida. Ele não cospe a comida, é o reflexo de extrusão, né? Então, eles tendem a empurrar o alimento para fora da boca, porque era essa a forma que eles se alimentavam, né? Então, o que acontece? Eles vão, de fato, projetando a língua para fora, mas é na tentativa de buscar o alimento. Então, conforme eles vão amadurecendo, a partir do 6º mês de vida, né, eles já vão perdendo esse reflexo de extrusão. Então, fica mais fácil aceitar a introdução alimentar, tá? É mais fácil aceitar o alimento de uma forma geral, né? Eles conseguem já ter mais interesse pelo alimento, ou seja, quando você começa a participar, né, fazer a criança participar ali da sua alimentação, participar daquele almoço, participar do lanche da família, né, lógico, com os alimentos próprios para a idade, você consegue aumentar esse interesse da criança pelo alimento. E isso favorece muito a introdução alimentar, porque aumenta a aceitação das crianças em relação ao alimento. Tá? Eles conseguem passar o alimento de uma mãozinha para outra, eles conseguem segurar o alimento com mais força, a gengiva já está mais firme, já está mais durinha. Então, tudo isso favorece a introdução alimentar. Então, eles precisam ter essas habilidades para que eles consigam se alimentar de forma segura, tá bom? Deixa eu dar um beijo para Ana Cláudia, linda, querida.
amo de paixão. Então, gente, falando de outro ponto importante na introdução alimentar, sobre o ambiente da introdução alimentar, né? Muita gente acha que pode ser de qualquer jeito, que se fizer assim vai ser mais fácil da criança comer. Gente, como é que a gente escolhe um ambiente adequado para alimentação? É o ambiente da família, desde que a família não seja ambiente nos locais impróprios, né? Então, onde que a gente se alimenta? Sentados à mesa. Então, idealmente, o ideal é que a gente tenha para o bebê se alimentar o cadeirão, tá? Não precisa ser aquele cadeirão que tem os pés altos de ferro. Pode ser aquelas cadeiras que acoplam na própria cadeira da mesa de jantar de vocês, da mesa de almoço de vocês, tá? Mas precisa ser alguma coisa que o bebê tenha apoio nos pés. Preferencialmente, tem apoio nos pés. Quando eles apoiam os pezinhos para se alimentar, eles conseguem ter uma estabilidade melhor do corpinho. Então, é super importante que eles consigam sentar e apoiar os pezinhos para poder ter mais firmeza no tronco, né? Quando eles conseguem essa firmeza no tronco, eles conseguem se alimentar, se equilibrar de uma forma mais segura. Então, eles se sentem mais preparados para participar daquela alimentação. Falando nisso, o ambiente idealmente é junto com a família, nos horários de refeições da família. Lógico que se você não come aquela frutinha no meio da manhã igual o bebê, mas faça isso pelo menos no ambiente que é um ambiente alimentar. Se vocês sempre almoçam ou jantam, se alimentam na cozinha, numa mesa da cozinha, que seja nesse lugar. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não é pra alimentar o bebê em frente à televisão, nem com o tablet na frente. Quantas vezes vocês já viram? Eu já vi. E quantas aqui já fizeram? Colocar o bebê pra comer, tá o pratinho aqui e coloca o tablet na frente, coloca o celular na frente, né, como se o bebê fosse comer melhor. Isso, gente, você tá burlando, né, a saciedade daquela criança. Você não tá permitindo que ele se interaja com o alimento, que ele se interesse de fato pelo alimento de uma forma que seja uma coisa saudável para ele ali, né? Você não consegue deixar o bebê ter noção dos limites de saciedade, porque ele não come pensando no que ele tá fazendo. É igual a gente. Se a gente não se alimenta pensando no que tá fazendo, a gente não come fora do que a gente deveria comer. Às vezes você come tão rápido, come vendo televisão, que você nem percebe que você acabou de comer e quer comer mais, né? Então, assim, é fundamental ter um ambiente preparado para alimentação. Da mesma forma que eu sempre falo sobre a preparação do ambiente para o sono, para a alimentação também, né? Porque é uma coisa que tem que ser envolvido pelo alimento para que ele tenha interesse da variação dos alimentos, para que ele tenha interesse em todos os tipos de alimento, sejam as frutas, as verduras, os legumes, os cereais, todos os alimentos que fazem parte da alimentação e devem ser iniciados na introdução alimentar, né? Então, por favor, não coloquem mais tablet e celular tentando facilitar esse processo de alimentação, porque na verdade a gente está piorando o processo de alimentação, entendido? Então, olha, quem for entendendo aqui vai me mandando aquele hashtag entendi, bonitinho, pra gente conseguir saber que tá todo mundo junto, todo mundo preparado aqui pra gente conseguir a introdução alimentar de forma certinha, de forma saudável para os nossos bebês. E é isso, meninas. Aí o pessoal do YouTube também, Facebook também vai mandando pra gente assistir aqui. Combinado. Segundo ponto, gente, sobre a alimentação, sobre o ambiente, sobre os utensílios de alimentação, né, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que a gente acaba falando como é que começa a introdução, mas às vezes as mães têm dificuldade e não sabem nem por quê estão com dificuldade na introdução. Outro ponto importante é o prato, né? Como as crianças ainda vão pegar o prato, vão querer manipular. Eles estão numa fase que eles põem a mão em tudo, puxam tudo, pegam tudo. Então é importante que o prato, nesse momento, não seja um prato de vidro, tá? Né? Não seja um prato de louça, para evitar que quebre o prato. Porque eles podem puxar, vai cair prato no chão, vai cair comida no chão, né? Então, assim, a gente tem que fazer a coisa da forma mais segura. Existem os pratinhos hoje em dia que são incríveis, que tem ventosas embaixo, né? São pratinhos de silicone, que você tem uma ventosa embaixo que ele dá uma grudada na mesa. Pra quem tiver opção, oportunidade e puder adquirir, vale super a pena, porque fica mais fácil pro bebezinho conseguir mexer com a própria colherzinha ali. Porque ele vai mexendo, o prato vai andando, né? O prato vai empurrando e acaba dificultando, ele se irrita às vezes. Então, se conseguir esse pratinho, ótimo. Se não conseguir, coloca alguma coisa embaixo que evite que o pratinho deslize, tá? Ou então, você mesmo apoia o pratinho ali, facilitando pro bebê. Mas, idealmente, deixa ele pegar a colherzinha, deixe que ele interaja com o alimento. As colheres, eu já vi colher de todo tipo, tá, gente? Mas idealmente também para facilitar a vida deles, porque eles ainda não conseguem fazer o movimento muito certinho, né? Eles ainda estão aprendendo.
não comprem aquelas colheres muito fundas, tá? Muito côncavas que a gente fala. Aquelas colherzinhas assim, muito profundas. O alimento fica aqui e eles pegam só a parte de cima do alimento, né? Não conseguem pegar a parte, né, onde tá mesmo concentrado o alimento, que é na parte côncava da comida. Então, idealmente, colheres mais rasas, para que eles consigam, né, se alimentar de uma forma melhor, tá bom? Que eles consigam ter mais habilidade aí nessa pega do alimento, tá? Outra coisa que vocês me perguntam muito, que eu já vi passar aqui nos comentários, é sobre bater no liquidificador. Alguém comentou aqui, não consegui ler o nome, mas bateram no liquidificador. Gente, a gente não bate mais comida no liquidificador, não faz mais aquela papa de bater no mixer, bater no liquidificador, de processar. A gente não faz mais esse tipo de alimentação, de textura de alimentação, tá? Não existe mais você jogar todos os ingredientes dentro do liquidificador e sair batendo. Primeiro que a gente acaba com as fibras e segundo que a gente deixa a criança sem conhecer o sabor de cada alimento. Então a textura, né, para quem vai fazer alimentação participativa, a introdução alimentar participativa, que é a introdução alimentar onde a gente amassa as frutinhas, né, onde a gente consegue uma textura mais prazerosa, mais saborosa e com as fibras de forma íntegra, a gente amassa com o garfo, mas a gente não bate, a gente não processa mais de jeito nenhum. E a gente não mistura os alimentos, tá? Então, se você for fazer os grupos diferentes de alimentos, você não deve misturar, fazer aquele mexidão na comida da criança, porque você precisa deixar ela conhecer os sabores e conhecer as texturas de cada alimento. Então é importante não misturar, entendido? Quem me perguntou aqui sobre bater no liquidificador e sobre a textura, me dá um ok aqui direitinho. Alguém mandou aqui falando sobre o BLW, né, que é uma forma de introdução alimentar. Ô, gente, o BLW, que a gente fala que é o desmame guiado pelo bebê, né? Onde o bebê ele tem um contato direto com o alimento de forma em pedaços, tá? O BLW é uma moda hoje em dia, tem muita gente fazendo BLW. A minha linha de trabalho ainda é com alimentação participativa, mas a gente pode mesclar ela com o BLW, tá? Essa alimentação onde a gente corta, né, os alimentos de forma longitudinal. A gente corta eles em barrinhas, tá? Que seja de uma forma que não deixe a criança engasgar, que a criança consiga pegar. E aí, já aumentando esse tamanhozinho, vai diminuindo o tamanho de acordo com a criança vai desenvolvendo habilidades. Então, assim, o BLW, ele é super útil para a criança conhecer os alimentos. Eu gosto dele pra gente usar para comer brócolis, por exemplo, que a criança pega o brócolis, para chupar uma carninha, tá? Mas eu não faço BLW em tudo, tá? Eu gosto muito da alimentação participativa. Eu acho que a criança vai criando habilidades de coordenação motora também, ao pegar a colherzinha, ao pegar o alimento no prato. Então, a minha preferência, tá, gente, ainda é pela alimentação participativa, mas pode sim ter o BLW junto, só que tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai cortar as frutas. Depois eu vou tentar postar pra vocês uma fotinho do padrão, como a gente corta as frutas. É sempre na longitudinal, tá? Imagina que esse mouse aqui é uma manga, tá, gente? Na manga a gente pode cortar ela assim, de uma forma longitudinal, e você pode virar na casca e cortar em quadradinhos. Facilita que o bebê consiga pegar e comer com a própria mãozinha. Ou você pode cortar ela longitudinalmente, descascando mesmo, e deixando aqueles pedaços mais como se fossem uma caneta mais grossa, sabe? Você vai fazer ele mais grossinho, pro bebê de fato conseguir segurar, tá bom? Pra conseguir se alimentar. Então, BLW pode ser usado sim, mas idealmente eu prefiro a alimentação participativa, que eles aprendem a ter mais coordenação motora, conseguem levar o melhor alimento à boca. Deixa eu ver o que mais que eu falar pra vocês. Depois eu vou respondendo as perguntas de vocês aqui, prometo, aqui no Instagram. Mas vamos seguindo pra gente não perder. Vamos lá. Tá. As meninas perguntaram aqui muito qual alimento, né, a gente começa a introdução alimentar, né? Por onde a gente começa a introdução alimentar? Gente, entendido que a gente precisa ter um ambiente seguro, né? Os utensílios de forma mais adequada possível, dentro das nossas possibilidades, é claro, né? A gente precisa entender que a introdução alimentar do 6º mês, né, até o 1º ano de vida, do 6º ao 12º mês de vida, ela é complementar ao leite materno ou à fórmula artificial. Então, o alimento sólido, né, a introdução alimentar, ela vem de forma gradativa. Não é para criar paranoia ou desespero de meu filho não estar comendo. Eles estão aprendendo a comer. Então, do 6º mês até eu completar o 1º aninho de vida, eles vão aprender devagarinho a introduzir aqueles alimentos na sua vida, na sua dieta. Portanto, esse alimento ainda é complementar. Então, os alimentos sólidos, a partir do 6º mês de vida até o 1º aninho de vida, são complementares ao leite materno
ou as fórmulas artificiais, dependendo do que o seu bebê mama, se ele mama peito ou se ele mama mamadeira, tá bom? Então não é pra ter o pânico do meu filho não come, o meu filho comia e parou, é pra vocês ficarem tranquilas, porque o alimento sólido, ele é secundário ainda nesse momento. Depois do primeiro ano de vida, é que eles vão, de fato, começar a alimentação mais próxima da alimentação da família. E aí sim, o leite artificial ou o leite materno vão se tornar complementares à alimentação sólida. Então, nesse comecinho, é para ter muita paciência, muita tranquilidade, porque, de fato, eles vão ter ainda dificuldades, vão começar a comer e vão parar, né? Então, é importante que a gente ofereça os alimentos mais variados desde o primeiro mês da introdução alimentar, de forma que eles conheçam os alimentos. Se ele recusou uma vez, não ache que ele não gostou daquele alimento. Tente outras várias vezes. A gente fala de 7 a 10 vezes para cada alimento, antes mesmo de falar que o bebê não gostou daquele determinado alimento. Então, não deixem de oferecer inúmeras vezes o alimento para o bebê de vocês, mesmo que ele não tenha gostado. E ofereçam de várias formas, né? Ofereçam da forma com que eles consigam, né, se adaptar melhor. E a gente vai vendo o que eles vão aceitando. Lembrando sempre que, para os bebezinhos que estão fazendo introdução alimentar e almoçam junto com a família, junto todo mundo na mesma mesa, é fundamental que eles vejam vocês comendo, né? A gente aprende através dos exemplos, né? Não adianta só falar que tem que comer determinada coisa se vocês não comem, se no prato de ninguém da casa tem. Então, eles precisam, de fato, ver... Tô rindo dos bebês gulosos aqui, já vou falar, Kate, dos gulosos. Então, eles precisam, de fato, ver que vocês também estão se alimentando legal para que eles tenham mais interesse mesmo. Combinado? Então, voltando aqui, por onde começa a introdução alimentar? A gente começa a introdução alimentar pelas frutinhas, tá? Só uma paradinha. Vocês entenderam, gente, da alimentação participativa e do BLW? Vão me dando um ok aqui para eu saber que vocês estão entendendo. Tô vendo que vocês estão comentando, perguntando. Eu vou falando, depois eu vou tentando responder algumas perguntas de vocês também. Mas quem tá entendendo, me dá um ok aqui, que tá entendendo sobre alimentação participativa e sobre o BLW também. Legal. Então, vamos lá. Então, começando, a gente começa pela frutinha, né? Primeiro alimento que a gente introduz pro bebê é a frutinha. Pode ser picadinha na forma do BLW, mas pode ser também da forma tradicional, da forma raspadinha, amassadinha, só nunca batida, tá? Me perguntaram se precisa cozinhar as frutas. Gente, não precisa cozinhar. Me falaram, perguntaram, doutora, mas precisa cozinhar porque diminui a chance de dar alergia? Não, gente, na verdade, pode até diminuir um pouco, mas não é ideal. A gente prefere, claro que a gente faça a introdução alimentar com as frutas in natura, evitando os sucos de fruta também, tá? Os sucos de fruta, eles além de possuir um teor altíssimo, né, de glicose, e eles vão jogar os seus níveis de insulina lá em cima, não é legal, tá bom? Pra gente começar pra criança. Então, idealmente, a gente começa as frutas in natura e não faz suco de fruta. Além de perder fibra, seu aporte energético muito grande, as calorias são muito maiores do que a da fruta para você fazer um copinho de suco. Então, idealmente, as frutas in natura, tá? Não precisa cozinhar a fruta de jeito nenhum. E não tem mais nenhuma relação de, não pode fazer morango, não pode fazer kiwi. Não tem mais isso, tá? Se a família, principalmente, se a família não tiver o histórico de uma alergia muito importante alimentar, né, com o irmão ou com os pais, não tem a menor necessidade da gente ficar preocupado com o tipo de fruta que a gente vai fazer. Todas as frutas são liberadas para os bebês a partir do 6º mês de vida. Todas, todas, todas. Aí me perguntam assim, doutora, e a uva? Né? A uva vira aquela polêmica por causa do risco de engasgar, né? O que acontece? A uva é aquele cilindrozinho e os bebezinhos também têm, né? O esôfago, um cilindrozinho. Então, e a via aérea também. Então, eles podem entalar e podem engasgar. Então, o que eu falo da uva? Se for fazer a uva, a gente corta ela em 4 de forma longitudinal, tá? Daqui assim a gente corta igual eu expliquei da manga, a gente vai cortar ela em 4 e vai dar pro bebê, tá bom? Então, vocês vão observando. Conforme eles forem ganhando habilidades, fica mais fácil para vocês oferecerem as frutinhas com menos medo, tá bom? Perguntaram do suco de laranja, se pode. Não, a recomendação é que não faça suco de laranja, que não faça suco de fruta nenhuma, tá, gente? De jeito nenhum, combinado? Porque é fundamental que a gente consiga melhorar a introdução alimentar deles, dando o alimento de forma in natura, menos processado possível. Mesmo o suco natural, ele sofre o processamento da quebra das fibras também, tá? Então a gente não vai fazer isso. Lúcia, vou falar junto. Vou falar da importância da alimentação no sono mais pra frente. Tô falando com as meninas da introdução alimentar. Vamos lá.
Então tá bom, vamos lá. A introdução alimentar a gente começa, a gente faz na primeira semana de vida, na primeira semana da introdução alimentar, a gente vai fazendo uma frutinha de manhã, tá bom? Pela manhã, você vai acordar o bebê normalmente, no horário normal dele, ele vai fazer a primeira mamada e aí depois ele vai fazer a frutinha, tá? Não precisa preocupar de não ter que fazer a mamada para ele poder comer melhor, de jeito nenhum. Nesse momento, a prioridade ainda é o aleitamento materno ou a fórmula artificial, ainda é a alimentação principal. Então a gente vai fazendo isso de acordo com que é a aceitação deles. Mamou de manhã, comeu a frutinha? Não comeu a frutinha toda, comeu só metade, não gostou, tá tudo bem, eles estão se adaptando. Ofereça mais vezes, mas não fique insistindo e nem tentando colocar a comida na boca do bebê se o bebê não quer comer. Recusou, beleza. Comeu metade, não comeu a frutinha inteira, tá ótimo também. Eles vão de acordo com a aceitação deles. Temos sempre que respeitar a saciedade dos bebês, certo? Fez a frutinha primeira semana, de manhã. Na segunda semana, a gente coloca a frutinha à tarde também. E na terceira semana, a gente vai introduzir o almocinho, tá? O almocinho das crianças, né, da mesma forma, amassado com garfinho, sem bater, os alimentos separados da melhor forma possível, para que eles se interessem pelos alimentos, conheçam as texturas e conheçam os sabores, gente. É importante eles conhecerem os sabores para que eles consigam se interessar pelos alimentos, tá? Então, preparou o ambiente, tá tudo certinho, pode começar na terceira semana o almocinho para eles, tá? E aí, como é que a gente faz com esse almocinho, né? Aí já faz uma quantidade, depois eu vou postar uma foto pra vocês de um pratinho, tá? Pra vocês terem uma noção da quantidade que o bebê, que se você pode montar no pratinho, mas não quer dizer que o bebê vai comer aquele pratinho que você montou, né? Então não se esqueçam de respeitar a saciedade deles, deixar que eles se alimentem da forma deles. Eles têm uma autorregulação infinitamente melhor do que a nossa. Então a gente não troca, né? A gente não faz chantagem com as crianças para se alimentar. Não tem essa de, come mais uma colherzinha que eu te dou isso. Em qualquer idade. A gente não faz troca, não faz chantagem para alimentação. Porque isso faz com que os bebês percam esse senso de autorregulação que eles têm da saciedade deles. Eles comem o quanto eles precisam. Eles comem o quanto eles querem. Então a gente não precisa ficar forçando, porque isso aumenta as chances de obesidade no futuro. Entendido? Não quero ninguém aqui, ó, que tá aqui nas 3 plataformas assistindo a gente. Não quero ninguém fazendo esse tipo de chantagem com a alimentação, porque depois fica todo mundo aí brigando com o peso das crianças. Combinado? Vão me mandando aqui, então, o hashtag entendi. Vão curtindo pra eu saber que vocês estão ligadinhas aqui também. Pessoal do YouTube também, entendendo aí, o Facebook também. Vamos lá. O pessoal perguntando aqui sobre a água, né? Gente, a gente não faz água para bebezinhos menores de 6 meses. Não tem essa necessidade, tá? Não precisa fazer água para bebezinhos que mamam fórmula infantil e nem seio materno, tá? Já tem tudo na fórmula e no leite. A gente abre algumas raras exceções aí, tá? Quando tá muito calor em determinadas regiões, mas não precisa. No guia alimentar que foi atualizado no final do ano passado, a gente continua falando que não precisa, né? Que não é para fazer água para menores de 6 meses, tá? Agora, em relação na introdução alimentar, passou dos 6 meses, como é que eu vou oferecer água? Você vai oferecer também na saciedade da criança. Você vai oferecer várias vezes ao dia, conforme a criança for aceitando. É importante que a água esteja sempre disponível para eles irem bebendo de acordo com as necessidades deles. Lembrando que, como é que você avalia se o bebê está bebendo água o suficiente? Pelo xixi, né? Trocando aí pelo menos 6 fraldas por dia, fazendo xixi clarinho, com cheiro habitual, nada de xixi escuro, xixi forte, é dessa forma, tá? Então, aguinha a partir do 6º mês de vida, me perguntam muito se pode fazer a água junto com a comida, junto com o almoço. Gente, idealmente não precisa, tá? É legal que a comida seja uma comida que não seja muito seca, né? Então tem o feijãozinho, me perguntam muito se pode fazer feijão no começo da introdução alimentar. Claro que pode fazer feijão na introdução alimentar. A partir do 6º mês de vida, iniciou o almocinho, pode colocar feijão, não precisa ser só o caldo do feijão, pode ser sim o feijão com carocinho amassado também, né? Não tem como dar o caroço inteiro, mas dá o carocinho amassado para criança, não precisa tirar o caroço, não tem essa relação de dar mais gases, mais cólica, vai observando. O bebê começou a reclamar um pouquinho mais, com um pouquinho mais estufadinho, você segura na próxima, mas vai sentindo o seu filho. Cada criança ela é única, né? E se adequa melhor a um alimento ou outro, mas não tem restrição quanto ao feijão. Então, idealmente, a comida tem que ser uma comida, né, saborosa e molhadinha, para você não precisar ficar fazendo água junto com esse alimento, tá? Então, é fundamental que vocês consigam um alimento assim bem equilibrado, mas não precisa da água. Se quiser dar um pouquinho de água, pode
preferencialmente depois da alimentação, porque o estômago deles é pequenininho. E como o estômago é pequenininho, se você der muita água para eles, vai substituir o quê? O espaço. Então, se beber muita água, não consegue colocar comida para dentro, e aí come menos ainda. E outro motivo é que a gente vai dilatando o estômagozinho deles, que vai crescer naturalmente. Se você vai dilatando muito, a tendência é que os bebês comecem a comer mais do que o que necessitam e comecem a ganhar mais peso do que necessitam. Não é muito habitual isso nos primeiros 6 meses de introdução alimentar, mas isso faz diferença lá na frente, depois de 1 aninho de vida, onde eles começam a se alimentar melhor junto com a família, tá bom? Ô, Catarine, qualquer feijão, tá? Feijão vermelho, feijão marrom, feijão preto, qualquer feijão. Não tem problema. O alimento, qualquer alimento, né? Que seja comida de verdade, tá, gente? Que a gente fala comida de verdade, não são os alimentos processados. Qualquer alimento, comida de verdade, pode fazer à vontade. E não é pra bater. Alguém perguntou de novo aqui, não é pra bater no liquidificador, não é pra bater no mixer, não é pra bater no processador, é pra amassar com garfinho. Essa é a textura pra eles, certo? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Tem tanta coisa pra falar pra vocês que eu acho que o Instagram vai me desligar hoje. O Instagram só faz 1 hora. Vamos lá, então. Falei pra vocês que os bebês têm autorregulação, né? Entenderam que é pra respeitar a saciedade dos bebês. Vão me dando um ok aqui direitinho. Não é pra gente insistir, não é pra gente enganar, não é pra colocar em frente à televisão, né? Pra gente ficar lá comendo, sem saber o que tá comendo, sem ver o que tá comendo, né? Então é pra gente fazer tranquilamente, perguntando qual tipo de carne. Qualquer tipo de carne, gente, que você puder dar, tá bom? De preferência, a gente vai cozinhando o músculo, né? Pra conseguir facilitar a textura pra eles. Mas o que vocês tiverem pra oferecer de proteína, tá bom? Depois eu vou tentar mostrar pra vocês umas variações de proteína. Mas é preciso que vocês entendam, e é super importante, que vocês podem dar qualquer tipo de alimento que seja comida de verdade. Então não tem restrição. Pode dar peixe? Pode dar peixe, sim. Pode dar ovo? Pode dar ovo, sim, tá? Não tem esse desespero, não, tá bom? Ô, Kate, tem que observar se o bebê é guloso demais mesmo. A Kate tá perguntando como é que faz com os bebês gulosos. Não sei qual que é a idade do bebê da Kate aqui, mas de qualquer forma, tem que avaliar se é um bebê que de fato é guloso demais, tá comendo mais do que o necessário, tá engordando, tá ganhando mais peso do que deveria, ou se ele só é afobadinho pra comer, porque eles são curiosos. Então depois você me manda no direct que a gente tenta ver, tá bom? Eu particularmente gosto também do músculo, tá? Alguém tá falando aqui, a Braga tá falando. Eu particularmente gosto do músculo porque facilita, tá? Pra eles conseguirem se alimentar legal. Então, sem desespero aí com qual tipo de carne, mas pode todo tipo de carne. Ah, me lembraram uma coisa super importante. Perguntaram aqui se pode o sal. Gente, na introdução alimentar, a gente não adiciona sal ao alimento dos bebês, tá bom? E isso até 1 ano de vida, pelo menos. Depois de 1 ano de vida, quando eles vão se alimentar, né, igual a família, o que a gente fala que é alimentar igual a família? Comer tudo que a família come. Porém, desde que a família não coma loucamente, que não seja carregada nos temperos prontos, sazon, aginomoto, o sal, né, amaciante de carne, pelo amor de Deus. Então é pra gente colocar, depois do 1º ano de vida, o salzinho, mas regular o sal pra família toda, não é pra ninguém comer sal demais, tá bom? E os temperinhos antes, né, a gente prefere o alho, a cebola, tá? Cebolinha, cheiro verde, vai temperando com os condimentos naturais, a salsa, a salsinha. Vocês podem colocar temperinho em tudo, mas não precisa adicionar sal ao alimento. Vamos deixar eles conhecerem as texturas, conhecerem os sabores reais dos alimentos, combinado? Deixa eu ver. Falei dos pratos coloridos, né? Estão me perguntando aqui se o ovo pode. Mesma resposta, Eugênia. Pode o ovo, pode a clara, pode a gema. Não tem mais problema, tá bom? Pode comer ovo sim. Agora o ovo tá tranquilo. Não sei daqui a 1 ano, mas atualmente tá tudo certo com o ovo. Pode fazer o ovo sim, sem problema nenhum, tá? Ah, gente, atenção pro ovo, tá? E para outros alimentos alergênicos, pra gente avaliar se não tem histórico de uma alergia alimentar muito grave, uma anafilaxia na família, de pai, mãe ou irmãos, tá bom? Só ter atenção, mas nada pra gente preocupar. Pode fazer tudo sim, não tem problema nenhum. Que mais? Deixa eu ver. Falei do BLW pra vocês. E então, vamos falar um pouquinho agora do sono com a alimentação, que vocês estavam me perguntando. Quem tá entendendo até agora, vai me mandando aqui. Não pode fazer 5 meses fruta. 6 meses, Alice. 6 meses. Não tenho essa ansiedade, gente. Não tenho essa ansiedade, por favor. Né? Não tem necessidade. Vão ter a vida inteira pra comer.
Os bebês vão ter a vida inteira para comer, então não tem necessidade da gente começar a introdução alimentar antes de 6 meses. Sem desespero, tranquilo. Que ansiedade, né, de ver o bebê comendo, tirar foto. Fiquem tranquilas. Então, gente, complementando um pouquinho para vocês aqui agora, né, a relação da alimentação com o sono, né? Qual que é essa relação? Existe mesmo uma relação da alimentação com o sono infantil? Né, a gente falou aqui no comecinho da live sobre o estudo que falavam sobre, né, 3 meses iniciar a introdução alimentar porque melhorava o sono noturno. E, gente, isso é para esquecer essa história, né? O estudo não conseguiu demonstrar uma significância importante pra gente que superasse os riscos de um benefício, né? Que superasse os riscos, benefícios da alimentação antes. Então, assim, não aumenta, tá bom? Voltando aqui à informação. Não é pra fazer introdução alimentar com 3 meses. Não tem essa indicação. A Júlia tá falando que o pediatra dela liberou suco com 3 meses. Júlia, a gente não libera nenhum alimento com 3 meses e suco nem hora nenhuma. Então, essa informação não tá legal, tá? Vamos lá, então. O alimento, gente, ele vem pra ajudar muito, né? Pra sustentar melhor a criança, pra gente conseguir ter um padrão, sim, de sono melhor à noite. E a tendência é que as crianças que se alimentem melhor tenham um sono noturno melhor, sim. Então, é muito importante a gente conseguir estabelecer uma alimentação legal, né, durante a introdução alimentar, durante os primeiros anos de vida, para que a criança durma melhor. Criança que se alimenta bem durante o dia tem um sono melhor durante a noite. Mas o que acontece que vocês ficam preocupadas em relação ao sono quando chega a introdução alimentar? Que vocês acabam achando que o alimento está atrapalhando o sono noturno. Não é isso que acontece. O que acontece é que, durante a introdução alimentar, que acontece ao 6º mês de vida, a gente também tem um salto aí por volta do sexto mês e meio de vida, a gente tem um salto do desenvolvimento, né? E tem também um pico de crescimento. Esses dois coincidem. Então, o que acontece? Durante esse salto do desenvolvimento, que acontece junto com a introdução alimentar, os bebês ficam mais irritados. Então, às vezes, eles começam bem a introdução, eles começam legal, e aí vem o salto e bagunça a introdução toda. E aí vocês acham que atrapalhou foi tudo. Que a alimentação atrapalhou o sono da noite, que a alimentação atrapalhou os saltos e fica aquela confusão. Então, o que acontece? Nesse momento dos saltos, a gente precisa entender que é um momento de aquisição de habilidades. Então, vai atrapalhar o sono porque o cérebro deles está numa atividade exagerada, né? Eles estão desenvolvendo atividades assim que eles não faziam antes. Então, eles estão se alimentando melhor, eles estão começando a interagir melhor com o ambiente, eles estão percebendo melhor a presença e a ausência das pessoas. E quando a gente fala presença e ausência das pessoas, a gente tem que pensar muito na presença e na ausência da mãe nesse momento, porque eles começam a perceber quando a mãe se afasta um pouco. Então, isso atrapalha também a alimentação e atrapalha o sono noturno. Então, isso tudo coincide. Mas quando esse salto passa, o que sobra pra gente, de fato, é uma introdução alimentar mais estabelecida, uma alimentação melhor, mais saudável e um bebê que dorme melhor à noite, que tem menos despertares noturnos, né? Então, é importante vocês conseguirem melhorar a alimentação deles a cada dia com muita paciência e com muito aconchego, porque é assim que eles conseguem fazer o sono melhorar em relação à alimentação. Isso vale também para quem mama, tá, gente? Então, os bebês que mamam sem materno ou sua fórmula antes do 6º mês de vida, a mesma coisa. Quanto melhor eles mamam durante o dia, quanto melhor eles se alimentam durante o dia, menos eles precisam mamar à noite. Então, intensifiquem bastante essa nutrição durante o dia, para que os bebês à noite estejam mais saciados e consigam ter um sono melhor. Certo? Vamos ver aqui o que mais que eu falar para vocês. Durante a introdução alimentar e o sono, é importantíssimo a gente ver que a gente não pode não, mas que a gente não deve, pelo menos, usar alimentos muito estimulantes à noite, né? Então, a gente não usa açúcar para bebês menores de 2 anos, tá? Então, aqui os adeptos do Danoninho, do Yakult e derivados, tá, gente? Os Danones, Danoninhos e todos esses gostosinhos que não são para os bebês, a gente não recomenda que isso seja feito. Achocolatado, não tem por que colocar Nescau, tá? Na mamadeira da criança. Não precisa, não é indicado, é contraindicado, na verdade. Então, a gente vai fazendo a introdução alimentar sem açúcar. O açúcar, ele é altamente estimulante para as crianças. Então, na introdução alimentar, se você começar a adoçar a alimentação do seu filho com açúcar, tá? Isso é estimulante e vai prejudicar o sono noturno. A mesma coisa serve para quem acha que a criança está passando vontade. A criança não está passando vontade de comer o seu chocolate, não, porque ela não conhece chocolate. Então você não precisa fazer chocolate. Ele é altamente estimulante, tanto pela cafeína presente no chocolate, quanto pelo açúcar do chocolate.
Então a gente não faz isso. Quem mama seio materno também, a gente evita café, tá bom? Bebês que mamam peito, a gente evita que a mãe tome café pelo menos aí da hora sei lá, 2, 3 da tarde pra frente, né? Eu falaria da hora do almoço pra frente. Então toma seu cafezinho de manhã, mas não fica tomando café durante o dia, porque a cafeína passa assim no leite materno e estimula o bebê. Então isso prejudica o sono noturno também. Alguém falou danoninho veneninho. Ai, gente, pecado, né? Mas danoninho não. Mucilon também não. Outro veneninho, mucilonzinho. Ô, gente, o mucilon, ele tem a indicação, tá? Para crianças desnutridas, para crianças que não ganham peso, para crianças que têm dificuldade no ganho de peso, porém, ainda assim, com prescrição médica, tá? O mucilon não é para ser feito como engrossante, porque fica gostosinho, não, tá? Esse farelo de arroz aí, de aveia, não, é furada. Não é pra fazer mucilon. Não tem recomendação nenhuma e muito pelo contrário. Você vai fazer o bebê engordar desesperadamente sem a menor necessidade. E depois ele tem muito mais dificuldade de retirar o mucilon dessa mamadeira, porque os bebês depois ficam querendo sempre com o mucilon, porque se acostumaram com aquele sabor, com aquele açúcar do mucilon. Então, não é pra fazer mucilon nem danoninho. Combinado? Deixa eu ver. O que eu falar pra vocês. Gente, pensar nos alimentos, né? Pra quem não mama fórmula, as fórmulas hoje em dia, pelo menos as fórmulas de primeira linha, todas elas já vêm, né? Com ômega 3, ômega 6. Então a gente não precisa preocupar tanto nas fórmulas, pra quem mama as fórmulas. Mas pra quem mama só seio materno, é legal que a mãe e o bebê tenham uma alimentação rica, né? Em ômega 3. Então vale a pena comer peixinho aí, pelo menos uma vez por semana também, tá? Vale muito a pena. Alguém me perguntou aqui agora do leite de vaca. Gente, leite de vaca pra bebês acima de 1 ano, tá? Depois do primeiro ano de vida, leite de vaca. Antes disso, não, tá? Antes disso, tem leite de vaca. Alguém me perguntou por que do leite de vaca. Gente, o leite de vaca, além de favorecer, né, a alergia à proteína do leite de vaca, tá bom? A gente sabe que o corpinho dos bebês tem uma dificuldade de digerir mesmo o leite de vaca. Então pode dar mais constipação, pode estufar a barriguinha, pode dar mais cólica. Então a gente não faz leite de vaca para bebês menores de 1 ano, tá bom? Leite de vaca acima de 1 ano. Soja também, alguém perguntou lá atrás. Soja também acima de 1 ano, tá bom? Antes de 1 ano, nem soja, nem leite de vaca. Vamos lá. O que mais que eu ia falar pra vocês? Ia falar do leite de vaca, ó. Eu já falei. Pronto. Falei da água pra vocês e falei dos saltos, né? Então, gente, olha, era isso que eu queria passar pra vocês um pouquinho. Bebê que come bem, dorme bem, mas não tem pânico, não tem desespero nesses 6 meses até 1 ano de idade, porque eles estão se adaptando, certo? Então, sem desespero, sem preocupação. A Nádila perguntou, a jantinha a partir do 7º mês, Nádila, né? Depois consolidou bem as 3 refeições, frutinha de manhã, almocinho e frutinha à tarde, a gente começa a jantinha também, tá bom? Evitar alimentos pesados à noite, tá, gente? Evitar carne de boi à noite, vamos tentar um alimentozinho mais leve, carninha de frango, peixinho, tá bom? Pra gente conseguir melhorar mais essa alimentação e ter um sono mais tranquilo. Não vamos fazer café, açúcar, chocolate, nada desse tipo à noite. Então, do fundo do meu coração, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a introdução alimentar. Obrigada pelo carinho, Alice. Então, gente, olha, qualquer dúvida, vocês vão mandando no direct. Eu vou fazer live todos os dias, durante 20 dias pra vocês, de segunda a sexta. Então não percam, amanhã estarei aqui de novo, às 9 horas da noite. Espero vocês aqui do YouTube, espero vocês do Facebook, espero vocês do Instagram também. Muito obrigada pelo carinho, combinado? Vão me mandando no direct as dúvidas de vocês, porque quanto mais dúvida vocês mandam, mais assunto eu tenho pra falar pra vocês aqui. Mais coisa eu tenho pra tentar ajudar vocês aqui. Então, vou abrir caixinha também daqui a pouco pra gente fazer as perguntas de amanhã, tá? Beijo pro pessoal do YouTube, muito obrigada. Primeira vez que eu tô aqui ao vivo no YouTube. Vou deixar isso aí depois pra vocês. Pra quem tá aqui também no Facebook, beijo, obrigada pelo carinho. Primeira vez no Facebook. E minhas princesas aqui do Instagram, lindas, maravilhosas também. Beijo, fiquem com Deus, boa noite. E depois a gente conversa mais um pouquinho também. Obrigada, gente, beijo. Vou encerrar um por um aí. Tchau, Facebook. Não, tchau, YouTube. Vamos lá. Facebook também. E o Instagram. Beijo pra vocês.